Veja só, olha aí, um raio atinge um grande jato no pátio de Guarulhos. Olha que coisa incrível isso. Será que isso é perigoso? Não é? O que aconteceu? Enfim, nesse vídeo nós vamos falar como que isso é possível. Será que também o raio atinge aeronaves em voo? Bom, fica conosco que nós vamos falar sobre esse assunto interessantíssimo. Estou aqui com o professor Iremar, vai explicar em detalhes essa questão aí. Bom, nós temos um canal que é da Espaço Aéreo. Esse canal é sobre aviação, assuntos como esses, curiosidades, assuntos técnicos, tem um monte de coisa. Você tem então pilotos, estudantes, entusiastas, todo mundo que goste desse assunto, olha lá, esse é o canal. Então, ó, já segue a gente aí, ative o sininho. Toda semana a gente tem um conteúdo novo, legal? Com atualizações e outras curiosidades. Olá, eu sou o professor Soares, mestre em segurança de voo e navegação continuada pelo ITA. Fui controlador de voo muitos anos e autor de livros de regulamento de tráfego aéreo para piloto privado, piloto comercial, IFR, também navegação aérea. Estou aqui com o professor Iremar, porque esse assunto é de meteorologia. Professor Iremar sempre atuou na meteorologia aeronáutica, mestre em meteorologia e atua a vida toda, né? Nessa área aí, um grande especialista, e vai explicar essas coisas para nós então. Um raio atinge um Airbus 350 da British Airways no pátio de Guarulhos, né? Isso é um negócio assim inusitado. É comum isso acontecer? O avião no solo, eu já vi que raio atinge em voo, mas no solo, foi buscar ali na empenagem, inclusive aparece o dano que fez o raio no ponto que pegou, né? Como é que um raio atinge uma aeronave no solo? Explica para nós aí. Bom, Soares, um raio, ele vai se ligar do céu, né? Quando é um raio nuvem-terra, do céu até o ponto de menor resistência do dielétrico dele, né? Então, se ele encontrou primeiro aquela aeronave, ele vai furando literalmente a atmosfera, os elétrons, até achar o ponto mais próximo para descarregar aquela nuvem. E daí ele achou a aeronave. A aeronave ela não está imune a ser atingida por um raio, assim como se fosse uma pessoa no pátio. Só que ele quer o lugar de menor resistência e o mais próximo. E a aeronave, como está um pouco mais alto, né? O estabilizador vertical. Foi exatamente possivelmente lá. Num pátio aberto, se não tivesse nenhum prédio por perto com um para-raio que estivesse mais próximo ainda, no caso da nuvem, aí seria atingido antes ele. Mas a aeronave, então, ela foi o ponto mais próximo. Lembrando que uma aeronave, né, ela não está imune, independente do material que ela tenha. Sim, essa seria uma pergunta, né? Antigamente as aeronaves eram de alumínio e tal, etc. E hoje são de materiais compostos e pode o raio, mesmo assim atrai o raio? Sim, na verdade, assim, qualquer substância, ela pode ser atingida, até se fosse uma madeira. Árvores, a gente disse que madeira é isolante, né? Isolante. A árvore numa floresta não é recomendável para uma pessoa se abrigar embaixo de árvores perto no caso, numa floresta, né, quando tiver tempestade. Justamente porque ela vai atrair, são pontas, né? A eletricidade funciona por pontas, fios, né? Então, o mais próximo que eu falei, se a árvore está mais perto, ela vai ser atingida. Se o ser humano está andando no pátio aberto, num campo de futebol, que é comum a gente ver até campo de futebol, é verdade. E lembrando que em torno de até 500 metros de distância de onde ele cai, num campo de futebol, ele pode atingir os jogadores ou pessoas. 500 metros pode ainda atingir, correndo pela terra. Ou às vezes aqueles vídeos que vemos em Santos, aqui em São Paulo, o pessoal, uma tempestade, o pessoal na praia com aquele guarda-sol, aí bate e pega em todo mundo ali perto. Então, pode sim, depende do material. Agora, claro, depende do material que a aeronave é feito, aí tem a parte mecânica, que é a parte que vai demorar mais ou menos para fazer lá o ground, ele vai ficar groundeado para fazer os ajustes, né? Não, mas antes disso, no aeroporto tem para-raio, né? Sim, mas... Quer dizer, em teoria, o para-raio do aeroporto deveria ter
pego, mas não foi o que aconteceu. Só que tem uma relação entre a altura do para-raio e distância horizontal. Vai ter a distância vertical e horizontal, vai proteger uma pessoa ou qualquer estrutura com um para-raio na região. Inclusive aqui na Paulista é o melhor lugar para se caminhar, porque tem o prédio dos dois lados, então para nós humanos é um lugar pouco provável de ser Nunca vai cair um raio ali, porque o prédio vai pegar antes, o prédio né? vai pegar antes. E Mas tem um para-raio. a aeronave ali, ela estava numa situação que possivelmente ao redor Não estava não protegido. tinha nenhum para-raio. Muito legal. O que você estava falando desse negócio aí? Porque o raio é mais provável você estar voando e pegar um raio, né? Sim, porque a aeronave em voo, né, ela vai estar possivelmente passando, ela é um condutor também, né, vai conduzir, e um raio vai estar passando próximo, vai encontrá-la, mas às vezes a gente vê entrando num ponto da aeronave e saindo em outro e atingindo o solo. Aí ela pode ser atingida e o problema é, né, o que é que pode acontecer com a aeronave, né? É. Que aí a gente entra naquele assunto... O cara morre eletrocutado dentro do avião? Não. Não, por quê? A gente Por quê? entra naquele assunto da gaiola de Faraday. Uhum. Então muita gente fala de gaiola de Faraday, mas as pessoas têm que lembrar que fisicamente a eletricidade, se eu tiver um fio elétrico, ela vai só passar na parte superior, no caso na parte superficial exterior, do fio. né? Exterior A parte interna não. Então a gaiola de Faraday é isso. Então a aeronave, ela vai funcionar assim como um carro ou uma estrutura, vai proteger quem estiver por dentro e só vai passar a eletricidade pela parte de fora. Agora, materiais mais sensíveis dentro da aeronave, às vezes um sistema da aeronave pode ser atingido. Pode queimar. Pode ser atingido, porque eu tenho um pulso eletromagnético ali, às vezes eu tenho a própria eletricidade, pode queimar pequenos sensores. Uhum. Então, numa situação dessa, pode ser o caso da aeronave, de repente, declarar uma emergência e voltar para o aeroporto ou ir para o aeroporto mais próximo, né? Então o raio pode derrubar avião? Olha, eu digo que assim, tem muita falácia que até fala, principalmente quando fala que turbulência derruba avião, muita gente diz que não. Então eu digo, olha, pode sim derrubar um avião, uma turbulência, um raio, porque depende às vezes do porte da aeronave, mesmo uma pequena. Ó, lembrando que um raio tem uma temperatura de aproximadamente 30 mil Kelvin, quase, né, 30 mil graus Celsius. Então é muito quente. 30 mil graus Celsius. A temperatura da superfície do Sol é de 5 mil graus Celsius aproximadamente. Superfície. Caraca! Então ele pode derreter partes sensíveis, ele faz furos no rebite lá da aeronave. A gente vê que fez, faz. Afetou a aeronave. Então assim, ele é muito quente, por isso que assim, ele pode derrubar sim. Não dá para você dizer, mas eu nunca tive um acidente com vítimas fatais, mas né, porque nunca teve, que isso não pode acontecer. Assim como eu falo também de cinzas vulcânicas. A gente já tem alguns vídeos até sobre cinzas vulcânicas no nosso canal, né, da Espaço Aéreo. E, cinzas vulcânicas nunca derrubou uma aeronave, mas quase derrubou em 82 a British Airways, 4 motores. Pararam, 747. Né? Aí um conseguiu religar, né? Religaram 2 e um ainda conseguiu no pouso. Então, assim, tudo pode acontecer. Não fica nessa que não vai acontecer, ninguém é Superman. Então, mas pode sim. Agora, é claro, hoje a gente não tem nenhum histórico com acidentes com vítimas. Mas é sempre bom ter cuidado, o planejamento de voo, que a gente sempre fala que é importante. E o raio em voo, ele vai acontecer em que circunstâncias? Um raio voa do mesmo modo. O raio está procurando o lugar mais próximo entre a Terra e a nuvem, ou vice-versa. Mas como que forma o raio? Em que momento, em que situação o raio é formado? Bom, basicamente, para a meteorologia aeronáutica, para a aviação, a gente diz que só existe raio de uma nuvem como o Nimbus, o CB. A meteorologia normal, a gente, justamente que eu me formei lá na USP, pode ter uma Nimbus Stratus e tal. Mas vamos focar na aviação, que a gente diz para o piloto que só tem no CB. Então, o CB, imagina, milhares de litros de água ali, água líquida com gelo, gelo com gelo, gelo, né, que é o granizo, com a neve, que é o floco. E daí aquilo ali entrando em atrito, vai formar estática. Lembra no primário o pessoal brincava, pegar um pente com âmbar e vem com papel e atrai? Então ali, imagina milhares de gotículas de água, granizo, gelo, neve, tudo friccionando aquilo ali. Friccionando, então ali causa uma estática. E a aeronave também tem uma estática. Também, porque ela fricciona com relação então, à massa as de cargas ar. vão se atraindo. No caso de um CB, aquela energia toda, também além da condensação, né, que o vapor condensa, formando a água. Essa condensação libera energia para a atmosfera e toda essa energia vai, no final, causar uma descarga atmosférica.
E então a possibilidade de um raio acontecer, o raio atingir uma aeronave, é próximo a CB. Poderíamos genericamente dizer isso. Próximo do CB, aí uma distância de... Se for entre dois CBs, duas nuvens grandes, que é um dos piores causas que tem de raio... Que eles ficam trocando... Internuvem, né? Ou melhor, entre nuvens, né? Que é internuvem, existe raio nuvem-terra, terra-nuvem, intranuvem... Terra-nuvem também tem? Existe. O raio que é formado da terra para a nuvem. A nuvem ela fica carregada positivamente e o raio ele sobe negativamente, geralmente por pontas, né? A Paulista ali, aquelas torres, e vai para a nuvem. A gente às vezes consegue ver a imagem da ponta de um prédio alto e o raio ele vai se ramificando. Aí a gente sabe que ele é terra-nuvem. Mas tem ramificação também, que é lindo, de cima para baixo. É nuvem-terra. E existe um outro raio que é muito perigoso. Que faz então aqui, ele ramifica para cima, é terra-nuvem. Terra-nuvem. Ramifica para baixo, é nuvem-terra. Só que geralmente quem consegue ver isso é numa câmera de alta resolução. Sim, sim. Às vezes ninguém consegue, hoje o raio fez isso. Às vezes é muito difícil porque nossos olhos não conseguem. Não, mas tem umas imagens lindas de raio. Lindas, né? Lindas de alta resolução. Raio, em alta resolução. E tem até um vídeo se eu não me engano, é do CPTEC. Vamos ver se a gente consegue achar para colocar. Tá. E nesse vídeo ele mostra, né, como se escalona um raio, como é formado. É muito interessante. Eu até nem que a gente coloque como link. Tá, para o pessoal ver. Eu até falo isso em minha aula, como se forma um raio. Então explica muito bem e fala de um raio positivo também. Raio positivo? Porque na eletricidade, a gente fala eletricidade e elétron, os raios são negativos. Negativos. Mas tem um raio chamado raio positivo, que ele vem do topo do CB, de 13, 14, 15 quilômetros, que vai até o solo. Ele tem muita energia, ele funciona como se fosse um tsunami, porque um raio normal, que sai da base de um CB até o solo, tem 1,5 km aproximadamente de distância. E daí, o pico dele, para entrar nas nossas casas, queimar eletrodoméstico, eu tenho os disjuntores, tal, né? Tenho os fusíveis, tal. Então ele tem um pico muito forte, ele estoura o fusível e protege nossa casa. Esse raio não. Ele tem uma energia, só que ele vem como tsunami, ele é mais baixo do que o pico de energia e ele vai todo para nossa casa. E daí pode destruir todos os nossos equipamentos elétricos. E um raio desse... Esse é o raio positivo? É o raio positivo. E eu costumo dizer até na aula que um raio desse, se atingir um ser humano, aí o ser humano desaparece. Desaparece? Por quê? Porque imagina um raio... Tanta energia. E ele vem de 14, 15 quilômetros de altura. Romper todo o dia elétrico da atmosfera para chegar, enquanto 1,5 km. Então, esse aí às vezes queima, você vê marcas de pessoas queimadas, chamadas, quando sobrevive, chamadas marcas de Lichtenberg, né? E alguns sobrevivem. Agora, esse raio positivo ele é muito intenso, perigosíssimo. Ele desintegra, acaba, some, não sobra nada. Atingindo a aeronave, aí que eu digo, já era. Não pode causar acidente? Urra! Caramba! Nossa, olha, você imaginava que tinha tanta coisa sobre raio aí. Vamos deixar também na descrição esse link, como se forma o raio e tal, que o Iremar falou. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e segue a gente, tem muita coisa boa por aí. Gostou desse vídeo? Muito interessante as informações. Tinha ideia que tenha tanta coisa sobre um raio, né, que cai. Pois é, muito legal. Bem, vamos discutir isso na comunidade espaço aéreo. A comunidade espaço aéreo tem o quê? Alunos, pilotos, professores, nós também estamos lá. A gente discute esses assuntos, essas notícias, assuntos técnicos, tudo relacionado à aviação. Você entusiasta, gosta? Olha, entre lá na comunidade. Quer pertencer a esta comunidade? Bom, o link está na descrição. A gente se vê lá.